Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, Jesus comparou o crente com sal e com luz. Maravilhoso. Quinta-feira eu estava pregando em outra igreja e falando justamente sobre o sal em uma outra mensagem diferente. Mas aqui nós vemos Jesus comparando o crente com o sal, o cristão com o sal. Amém? Imagine, irmãos, você comer uma comida sem sal, insípida, sem gosto. O sal, ele realça o sabor dos alimentos. Nós nos acostumamos a comer com sal. Amém? O sal, ele dá sabor, ele dá significado. O crente, quando Deus o comissionou a fazer a sua obra, chamou ele para fazer uma grande obra em seu nome, ele passou a dar sabor, ele passou a dar significado, ele passou a dar direção, ele passou a dar um rumo, um norte para esse mundo. Imagine o mundo sem a igreja. Nós vemos, irmãos, o mundo cada vez mais violento, o mundo cada vez mais abominável, o mundo cada vez mais longe de Deus, mais longe da verdade, mais longe do Evangelho, mais longe das perspectivas de Deus. Deus traçou um plano para esse mundo, e o homem tem lançado esse plano fora, e tem seguido as suas paixões, a concupiscência da carne, tem seguido a violência, tem seguido a influência de Satanás, a todo tempo atormentando a humanidade, para que o homem se destrua. Existem dois planos de andamento nesse mundo. O plano da redenção de Deus, salvífico de Deus, vicário de Deus, para que o homem seja salvo e resgatado, e o ministério para que o homem seja reconciliado com Deus, e o plano maléfico de Satanás para levar o homem para o inferno, porque Satanás sabe que os dias dele estão chegando, e os dias estão sendo abreviados, e a qualquer momento surgirá um grande advento. Nós vemos, irmãos, todos os dias nos jornais coisas abomináveis. Nós vemos que até a Terra Santa tem sido bombardeada o tempo todo, e sangue tem lavado aquele lugar. Eu quero dizer algo para você, querido. Sempre quando a Terra e a humanidade entram num colapso muito grande, um grande advento acontece. Nós vimos quando Deus destruiu a Terra com água, porque a Terra estava numa situação abominável. Nós vemos quando Deus permitiu que Israel fosse levado em cativeiro, porque ali havia muita idolatria. Nós vemos quando Jesus veio à terra na plenitude dos tempos, porque a terra estava embaixo de um governo ditatorial. Mas nós vemos, irmãos, que hoje o mundo tem se degradado cada vez mais. Existe um esforço muito grande da sociedade organizada, dos governos, para destruir a família nessa terra. Eles querem que se perca o sentido de família. Eles querem, irmãos, que as pessoas não tenham mais a ideia de pai, de mãe, de um casal, de uma família, nada mais disso. Hoje nós vemos, irmãos, que o mundo tem se desmanchado, e nós não podemos aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Sabe por quê? Porque você é o sal da terra. Você dá significado às coisas. É através de você que Deus fala com as pessoas. O mundo vê Deus através de você. E como o mundo tem visto
Cristo Deus. Bem, o sal não pode ser sem sabor. Será que você tem salgado a vida de alguém? Tem dado sabor, tem dado significado a essa vida? Tem feito a diferença no meio das pessoas, no meio da sociedade, da sua comunidade? Será que as pessoas, quando olham para você, elas conseguem ver Deus? São lutas e perguntas e problemas que nós temos que vencer na nossa vida. Porque o mundo espera muito de nós. Deus espera de nós que nós manifestemos a sua graça e externemos o seu amor nesse mundo. Para que nós façamos a diferença, nós temos que ser diferentes. Amém? O sal não pode não ter sabor. Sal tem que ter sabor. Uma coisa interessante também, irmãos, que se nós falamos de sal, nós pensamos em equilíbrio. Uma comida sem sal é difícil de comer. É mentira ou é verdade? E uma comida salgada demais? Ninguém aguenta, não é verdade? Ninguém aguenta comer uma comida salgada demais. O crente ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Você não pode ser um radical. Nós temos lá os radicais islâmicos, né? Eu quero dizer para vocês, o Islã não ensina nada daquilo não. O povo que é louco mesmo, né? Como a Igreja Católica fez com eles fazem com as pessoas hoje. Antigamente a Igreja Católica pregava o Evangelho a fim da espada, invadia cidades, países. Quando eles invadiram o tribo lá na África, lá eles mataram mulher, criança, periquito, papagaio, eles iam na frente, eles matavam. Eram coisas abomináveis. Quando eles invadiram Jerusalém, eles mataram tudo que é árabe, que tinha ali judeu, todo mundo que tinha ali morreu. Eu quero dizer algo para você, irmão, esse não é o Evangelho de Cristo. Você não tem que matar as pessoas, você não tem que afogar as pessoas, você não tem que sufocar as pessoas, você tem que ser a verdade para a vida delas, o rumo, dar a elas direção, sal na vida dessas pessoas, sabor, significado. Às vezes nós queremos afundar as pessoas. Eu quero dizer algo para você, querido. Todos nós, num tempo passado, andamos em trevas. Poucos nasceram da igreja tiveram essa oportunidade de estar na casa do Senhor, de nascer no Evangelho. Eu no passado andei numa situação difícil, abominável, andava atrás de outros deuses, né? Servia a outro Senhor. E hoje eu estou na presença de Deus. Quantos passaram por isso? Quantos passaram por isso? Amém? Quantos passaram por isso? Quem viveu há anos atrás aí, né? Quando na minha juventude eu andava com a cruz de cabeça para baixo, né? Pertencia à escola dos magos, fazia um monte de coisa diferente, né? Conhecia o diabo, falava com o diabo se metia na minha vida, conversava, se manifestava, até o dia que eu ouvi a voz de Deus, foi tudo diferente para mim. Bem, estava dentro do ônibus antigo, no show, e de repente Deus fala comigo. Eu quero dizer algo para você, que Deus falou comigo poderosamente. Eu não era crente. E aí ele falou comigo: olha, puxei o tapete debaixo dos seus pés, cerquei você por todos os lados, tirei tudo de você. Você não tem para onde ir. Eu ouvia aquela voz e chorava, eu não entendia. Eu estava acostumado a ouvir a voz do meu, vamos dizer assim, do meu guia espiritual lá, que era um demônio, né? E eu não era ligado à religião africana, não, era ligado ao satanismo mesmo. Então eu sabia que eu estava falando com o diabo. Então quando eu ouvi a voz de Deus, era algo poderoso. A única coisa que eu pude fazer é colocar a mão na cabeça e falar: perdi. E ele falou assim: você é meu. Aleluia. Eu vou mudar a sua vida. E sacudiu minha vida durante o trabalho, fez um monte de coisa. E me trouxe para fazer a sua obra. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus usa você para fazer a diferença na vida das pessoas. Ele foi buscar lá no meio do satanismo e trouxe para fazer a sua obra. Isso foi uma coisa dele, uma decisão dele, pessoal. Mas ele usa você para fazer a obra dele. Amém? A Bíblia diz que Deus fala para o homem através dos seus servos profetas. Quem são os profetas de Deus, irmãos? A igreja de Deus. Amém? A igreja de Deus que fala a verdade, que é equilibrada. Tem gente matando gente por aí. Tem gente que você tem um trabalho tremendo para colocar uma pessoa dentro da
Jesus disse que você não pode ser justo demasiadamente. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que ter a compreensão de que você também é um pecador, também tem defeitos, falhas, e você precisa da graça de Deus, amém? Deus também, na pessoa de Jesus Cristo, nos comparou à luz. A luz que vence as trevas. Eu passei uma prova ontem tremenda. Eu tive a sábia escolha de, lá em Santa Cruz da Serra, em vez de ir para Rimagé voltando para casa, poxa, hoje é sábado, aquela subida que tem lá vai estar sem ninguém. Me quebrei, cheguei lá, tudo engarrafado. Eu fiquei engarrafado, passou lá, sabe onde é? Fiquei engarrafado assim, irmão. E a gente jogando para contramão e indo, jogando para contramão e indo. E eu estava com a luz do carro, com o farol aceso que eu estava passando, esqueci de ligar. O camarada passou por mim e disse: você está certo, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu falei: caramba, eu estou cegando todo mundo com esse farol aqui. Não estava ligando. Para você ver como a luz ela faz diferença. A mínima luz, irmãos, no meio das trevas ela é observada. Se você tiver um branco completo, você vê um vagalume lá longe, você consegue enxergar. Eu já fiquei em branco completo, de azul marinho, de coturno preto, no meio da mata. Você olhava assim: quem conhece Bacurau lá? Uma ave noturna. Você vê os olhos do Bacurau assim no meio da mata, assim, parece duas chamas de fogo. Duas chamas de fogo. Você vê lá longe, você vê o Bacurau, assim, os olhos do Bacurau. Então, a mínima luz ela vence as trevas. Você reflete a luz de Cristo para esse mundo. Você ilumina esse mundo. Sabe o que quer dizer a luz, irmãos? Elucidação, conhecimento, esclarecimento, verdade. Às vezes a gente quer inventar tanta coisa. O Evangelho de Cristo é tão simples que é difícil de ser compreendido. Amém? Elucidação. Sem luz não há conhecimento, não há graça, não há salvação. As pessoas não conseguem compreender o Evangelho, porque não tem ninguém que pregue para elas, que fale do amor de Deus para elas. Amém? A luz guia. Nós vemos que locais, naquela época, hoje nem tanto, que existem instrumentos, aparelhos, né? Os navios mais sofisticados, mas ainda existem navios mais rudimentares que necessitam do apoio de um farol. Quem tem um farol aí? Uma vez eu era pequeno, chegou eu e meu pai de carro lá, meu pai, minha mãe e minha irmã de carro lá em São Paulo. Aí minha tia que mora em São Paulo falou: não, você entra na rua X assim, passando o segundo farol, você me espera. Rapaz, eu rodando São Paulo todo atrás do farol. Depois meu pai teve a ideia: meu Deus, não tem mar aqui, por que a pessoa quer farol, cara? Aí uma pessoa dominada: não, rapaz, aqui é o semáforo, que vocês falam, o sinal, que é o farol, a água. Nós rodamos São Paulo todo atrás do farol, né? Nós nos guiamos no mar através do farol. O pessoal bota o farol para quê, irmãos? Tem um local de pedras, né? Tem um banco de areia, né? Tem um rochedo ali, tudo. O pessoal bota o farol para que os navios se desviem dali. E muitas vezes tem um porto e as pessoas para se iluminar para ali. Os navegadores na antiguidade se guiavam pelas estrelas. Eles olhavam as estrelas, né? E começavam a se guiar pelas estrelas. Eles faziam um mapa, né? Estelar ali. E eles começavam a se guiar, eles sabiam onde eles estavam, de acordo com a constelação que ali estava. Então eles iam seguindo aquelas estrelas. Nós vimos, né? Os reis magos seguindo a estrela que levou até Jesus. Nós vemos, irmãos, que a luz, ela não pode ser escondida. Você, quando está cheio de Deus, você vai brilhar no meio da escuridão. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é uma pessoa diferente. O diabo vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa diferente. Eu, quando me converti naquela tribulação toda, né? Minha esposa me conheceu numa outra época, né? Andava com um outro
o Deus desse mundo, né? E ali ela era meia louca, falou que ia casar comigo, ela era adolescente, falou que ia casar comigo, daquele jeito. E ela esperou bastante para Deus me mudar, na verdade, né? E aconteceu até. Mas, uma coisa interessante que minha mãe seguia, né, o candomblé, ela tinha um guia lá, que era um preto velho que ela seguia lá. E eu costumo dizer isso, que eu achei isso muito interessante, porque o diabo sabe quando você ilumina e quando você é luz. E sempre quando ela ia lá se consultar com aquela entidade espiritual, ela pedia por mim, pela minha irmã, por mim, né? E uma vez ela foi lá pedir, ela falou assim: olha, vovô, toma conta do Adriano e tal. Ele falou assim: olha, por ele agora eu não posso fazer mais nada não. Por quê, vovô? Porque agora o homem de branco toma conta dele. Glória a Deus. O diabo sabe quando você é luz. O diabo sabe quando você é luz. As pessoas também te identificam no meio da multidão. Sabe por quê? Porque esse mundo de trevas. Ninguém confia em mais ninguém. Ninguém tem confiança em falar mais nada com ninguém. As pessoas estão desesperadas, abaladas, tristes. É muito difícil hoje, irmão, você se amar uma pessoa para dentro da sua casa. Amém? É complicado. Até você abrir as portas para uma pessoa é difícil. Então as pessoas olham para você, elas veem a luz de Cristo em sua vida, elas querem se guiar através da sua vida. A ver a sua postura salva pessoas sem você saber. A pessoa olha para você e vê o seu testemunho, a sua vida, vê que embora você passe dificuldades, embora você atravesse desertos, você é uma pessoa feliz e cheia da graça de Deus. Eu costumo dizer muito isso, irmão. Sabe o que é prosperidade? Não é você andar de bicicleta, não é você estar de carro novo, não. Prosperidade, irmãos, é você, com o que você tem, viver muito melhor do que quem tem 10 vezes mais do que você. Essa é a diferença de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele não nos desampara. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas Ele não se esquece de nós. Tudo é diferente na vida do crente. Às vezes o crente chora miséria demais. Nós temos que parar com isso. Nós temos que saber que Deus é o Senhor da nossa vida. Vai ter momento que o barco vai balançar, mas Ele está no controle. Você tem que ter fé. Amém? Para encerrar, vou dizer uma frase muito típica minha. Os problemas vêm, os problemas vão, e você permanece de pé. E Deus te dá graça. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.